Bom dia, irmãos. Eu queria te convidar para nós abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 30. Eu vou ler só alguns versos aqui, que são que é o que o anjo que foi a Maria anunciar o nascimento de Jesus falou com Maria. O anjo falando. Verso 30. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Bom, pelo texto que eu li, você já deve imaginar o que eu pretendo compartilhar aqui nessa manhã. Hoje, dia 24 de dezembro de 2023, o dia que antecede o dia de comemoração de Natal, eu penso que é um dia muito apropriado para nós falarmos sobre a encarnação do Filho de Deus. E eu faço uma observação, como já fiz aqui em outros anos, que à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo que nós precisamos aproveitar as oportunidades que a gente tem. É verdade que a palavra de Deus estabelece a comemoração da morte de Jesus, que é o que nós fizemos aqui. Mas nem por isso é menos importante o nascimento de Jesus. Ele não estabeleceu uma comemoração para o nascimento dele. Mas, irmãos, eu vejo que nós precisamos ter uma atitude mais positiva com as oportunidades que nós temos. Positiva para a gente aproveitar uma época do ano em que nós podemos falar a respeito do nascimento do Filho de Deus. Às vezes tem gente que em outras ocasiões não estão abertas para escutar essa mensagem. Às vezes eu vejo, por exemplo, na Páscoa também. A Páscoa, como é estabelecido aí, também não é uma comemoração que, da forma como a Bíblia define para nós, não é um dia. Cristo é a nossa Páscoa, é isso que a Bíblia define. Mas o cristão precisa aproveitar as oportunidades que tem para pregar o Evangelho. Há uns 2 anos atrás me convidaram para ter um grupo de cristãos lá na prefeitura de Betim, onde eu trabalho, e aí me convidaram para dar uma palavra lá na data da Páscoa, no saguão lá da prefeitura, um ambiente muito grande. E eu pensei, é muito importante que a gente possa dar esse testemunho. Não importa se a Bíblia não está dizendo que é para a gente comemorar a Páscoa, mas é muito importante que a gente diga, a Páscoa não é ovo, não é coelhinho, não é Páscoa, é o Cristo, que a Bíblia define que Cristo é a nossa Páscoa. E assim também, eu creio que no Natal. Então, eu queria primeiro colocar uma atitude mais positiva da nossa parte. Eu creio que
é importante. Não que nós vamos adotar as comemorações como outras pessoas fazem. Então, dito isto, eu queria dizer que hoje o meu encargo é compartilhar a respeito da encarnação do Filho de Deus. E esse assunto é um assunto muito importante. Não é de segunda importância. Muita gente pensa que doutrina é uma coisa secundária. Você só precisa de fervor, de vida e não precisa de doutrina. Se você tiver a doutrina errada, o seu fervor não vale de nada, né? Então, hoje eu queria tratar desse assunto, a importância da encarnação de Cristo. Hoje, João Marcos está aí? João Marcos está lá. Hoje também estou recebendo aí a visita do meu irmão 02, João Marcos é o 03. Eu sou o 01, João Marcos, o Tomás, que está aí visitando, acho que muita gente não conhece, é o 02. O João Marcos é o 03 e tem o 04 também. Mas eu estou citando isso porque eu tenho uma lembrança de infância que me marcou muito. Não foi um fato em si, um fato isolado. Mas eu lembro que a minha mãe, ela falava muito a respeito da divindade de Jesus. Eu não sei se o Tomás lembra disso, João Marcos. Ela falava muito. Me lembro dela sentada, às vezes, na beira da cama, falando, Jesus é Deus e tal. E lá em casa tinha um quadro, e isso vocês vão lembrar. Tinha um quadro lá que tinha aquele versículo de 1 Timóteo que fala assim: porque há um só homem, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Aí eu parava, assim, não é que aquele quadro estava lá na sala, lá, as mudanças que a gente fez, o quadro foi junto, sempre ia para a sala, era um quadro assim retangular de gesso, eu acho, né? Um quadro de gesso. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Às vezes, quando eu assim, atinava alguma coisa com esse quadro, eu pensava assim, engraçado, Jesus não é Deus, por que não está escrito aí nesse versículo, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, Deus, e Jesus Cristo, homem. Por que é Jesus Cristo, homem? Porque a humanidade de Jesus, eu pude compreender isso, né? Porque a humanidade de Jesus é um aspecto muito importante da doutrina cristã. Você não pode dizer que Jesus é só Deus. Jesus foi integral, Jesus é Deus, mas Jesus é também homem. Jesus não foi homem. Jesus é homem hoje. Alguém citou aqui, não sei se foi em algum cântico, alguma coisa, é que quando você chega lá em Apocalipse, capítulo 4, 5, no 5, melhor dizendo, a gente vê que no meio do trono tem um homem. E aí alguém chorava, né, o João chorava, não tem ninguém para abrir o livro, mas ele encontrou um homem que podia abrir o livro. Então, Jesus não só foi homem na terra, mas ele é homem hoje. Jesus é homem eternamente. É certo que, como João, o apóstolo João, disse no seu evangelho, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez.
É certo que Jesus não teve o seu início no seu nascimento, mas como homem, ele se encarnou a partir daquele momento em que Maria foi engravidada pelo Espírito Santo. Ele teve seu início ali como homem, embora a sua existência, como diz lá Miqueias capítulo 5, diz que as suas origens são desde os tempos eternos. Então, nesse sentido, Jesus não teve princípio de dias, mas Jesus continua sendo homem hoje. É muito importante que nós tenhamos isso em vista. João também, o mesmo João que no capítulo 1 fala do verbo, mais à frente ele diz o seguinte, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória vimos glória como do unigênito do Pai. Às vezes aqui a gente perde um pouco O verbo se fez carne, irmãos, e habitou entre nós. Aquele verbo que é eterno, ele habitou conosco. E ele continua sendo um de nós. Essa doutrina do Evangelho é muito importante, não é? João, eu te peço que eu não sei pregar sem a gente ler bastante a Bíblia. Então, um texto que eu queria que você lesse é um texto de 2 João, versículo 7. O mesmo João que escreveu que o verbo se fez carne, em 2 João, versículo 7, aliás, em 1 João, o apóstolo fala do mesmo assunto, mas eu escolhi o texto de 2 João para nós lermos juntos aqui. Então, verso 7 de 2 João. Muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percais o que ganhastes, antes recebais plena recompensa. Então, o que está falando aí? Tem enganadores que eles desmerecem essa verdade do Evangelho de que Jesus veio em carne. Esse cântico que o irmão pediu aqui agora mesmo, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, não é? Irmãos, tem doutrinas, tem verdades que, se você tirar essa verdade por terra, você derruba o Evangelho. Essa é uma delas. Se Jesus não veio em carne, ele não pode nos salvar. E João está exortando aí no verso 8, o seguinte: cuidai para que não percais o que ganhastes. Toma cuidado com esses enganadores que dizem que Jesus não veio em carne. Cuidado, porque essa heresia é uma das heresias destruidoras que comprometem o Evangelho. Naquele tempo do início da igreja, havia uma doutrina que Paulo combateu muito, na carta de Colossenses e em outros textos da Bíblia também, que era a doutrina dos gnósticos. E tinha uma variante do gnosticismo, que era a questão do docetismo. As pessoas que eram adeptas do docetismo,
elas diziam o seguinte: olha, Jesus, aliás, voltando atrás um pouco, o gnosticismo tinha o seguinte pensamento, que a carne é má e as coisas espirituais são boas. Portanto, não pode existir coisa boa num corpo. E se não pode existir coisa boa num corpo, porque ele é físico, então Deus não pode estar num corpo. Seria o pensamento dos gnósticos. E o docetismo, então, advogava que Jesus teria, ou seja, Deus teria se apropriado do corpo de Jesus quando ele recebeu o Espírito Santo lá no batismo com João. E depois, antes dele ser crucificado, Deus teria deixado a Jesus, e aí ele voltou a ser o homem que era. Irmãos, isso é uma inverdade. Isso é uma distorção da doutrina cristã. Jesus é o Filho de Deus desde que foi concebido no ventre de Maria. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. E ele é o Filho de Deus desde sempre. E ele continuou sendo o Filho de Deus até quando foi crucificado e quando ele ressuscitou. Paulo fala, se não me engano, em Coríntios, ele diz o seguinte, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Portanto, Deus não deixou a Jesus quando ele estava na cruz. Pelo contrário, pelo que a Bíblia diz, Deus estava participando daquele sacrifício. Deus estava participando daquele sacrifício. E você vai lembrar ainda que quando Jesus ressuscitou, ele apareceu numa sala onde os discípulos estavam. Eu estou sentindo assim um eco aqui. Você vai lembrar que Jesus apareceu numa sala onde estavam os discípulos, e os discípulos ficaram incrédulos, pensando que eles estavam vendo um espírito. Aí Jesus virou para eles e falou assim: olha, toca aqui no meu corpo e vede que eu sou feito de carne e de ossos, porque um espírito não tem carne e não tem ossos, como vedes que eu tenho. Portanto, o que a gente pode depreender aqui disso que Jesus falou, é que ele continua tendo um corpo. Assim como nós havemos de ter, é verdade, um corpo glorificado por toda a eternidade. Nosso corpo não é menos importante que o nosso espírito e a nossa alma. Jesus, depois da ressurreição, então, depois da ressurreição, observa bem, irmãos, ele disse: toca aqui, vede que um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Existe, eu estava falando aí do docetismo, né? Nós pensamos assim, isso aí é uma doutrina que ficou lá no passado, não existe isso mais hoje. Irmãos, essas heresias que a gente vê Paulo tratando na Bíblia e tudo, essas enganações são atemporais. Você já ouviu falar de Avatar, né? Especialmente a turma que é da área de informática aí, é bem conhecida de Avatar. O que é o Avatar? O Avatar é você lá dentro do computador, né? E também teve aquele filme, há um tempo atrás aí, o filme Avatar, que era um soldado, uma coisa assim, que foi para um planeta onde tinha uma espécie de deuses lá, que eram esqueci o nome dos habitantes lá. E aí, para combater aqueles seres lá daquele planeta, esse moço,
ele tinha que se encarnar num avatar. Irmãos, essa história de avatar é uma história antiga, essa daí. Dizem os estudiosos que isso é uma coisa que vem desde a Idade Antiga. Os indianos, eles falam no Deus, fugiu até o nome, nem lembro o nome, um conhecido aí, me fugiu o nome, mas, hein? Não é Shiva, mas esse Shiva também serve. Não, porque os deuses indianos, eles se incorporam num avatar. Não, Buda não é indiano, Buda é oriental também, mas eu esqueci o nome aí. Mas a questão na doutrina, né, desse pensamento, esse Deus se incorpora numa pessoa para ele se manifestar como Deus, mas aquela pessoa não é exatamente o Deus, ele é uma incorporação do Deus. Isso é o avatar. Irmãos, e nós estamos vendo isso. O que um espírito maligno faz? O que um espírito maligno faz? Ele toma o corpo de uma pessoa e faz dela o seu avatar. Ou não é? E nós estamos vendo um crescimento dessa questão de feitiçaria. Você vê que essas causas sociais sempre têm uma razão muito justa, muito adequada. Por exemplo, a questão da discriminação dos negros e tal. Muito bom, muito adequado, muito correto. A questão é que a causa social que a sociedade levanta não tem realmente como primeiro objetivo o que aparece na frente. O objetivo atrás dessa questão, e que você está vendo crescer muito nos noticiários aí, não é? As religiões de matriz africana, elas são discriminadas, e isso está crescendo absurdamente, não é? E você vai ver, eu acredito, da agora para frente, cada vez mais, uma valorização de uma pessoa incorporada por um espírito maligno, de avatares de demônios. Você vai ver isso crescendo aí. E nós precisamos estar firmes, irmãos, na doutrina cristã, para que ninguém venha dizer que o nosso Cristo é um avatar. O nosso Cristo é um homem que foi criado, ou melhor, criado ele não foi gerado, não é? E ele nasceu como homem e continua sendo homem. Isso é muito importante, irmão, você não pode perder isso de vista, né? Então, hoje, até agora, eu só estou introduzindo o que eu queria falar. Eu não sei se nosso tempo vai ser suficiente, mas a gente vai até onde for possível. Eu queria tratar de 3 aspectos sobre essa verdade no livro de Hebreus, para que nós vejamos quão importante... O que acontece se você não crê que Jesus é integralmente homem, não é? Eu vou te adiantar aqui. Primeiro, nós vamos ver no capítulo 10 que Cristo precisava ser homem para satisfazer a justiça divina. Deus não ficaria satisfeito se Cristo não fosse homem. A segunda, nós vamos ver no capítulo 2 que Cristo precisava ser homem para vencer o diabo. Cristo precisava ser homem para vencer o diabo. E terceiro, no capítulo 4, nós vamos ver, Cristo precisava ser homem para ser o nosso sumo sacerdote. Se você derrubar essa doutrina por terra, Cristo não pode satisfazer a Deus com seu sacrifício,
Cristo não pode vencer o diabo, Cristo não pode ser o nosso ajudador, o nosso sumo sacerdote. Não é? Então, nós vamos ler agora esses textos, vamos começar aqui pelo capítulo 10. Eu estou começando invertido, mas eu espero que os irmãos vão entender isso. Nós vamos ler o capítulo 10 de Hebreus, não todo, nós vamos lendo e comentando. Amém, irmãos? Fala, Cleito. Você poderia só ler para fazer o marco, Lucas 2, de 11, acho que a 12? Lucas 2, 11 e 12. Eu vou ler aqui, porque se você ler daí, não dá para escutar aí na gravação. Lucas 2, 11 e 12. O Cleiton solicitou que nós estivéssemos lendo aí. Lucas capítulo 2, 11 e 12. Na cidade de Davi, nos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos servirá de sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Muito bom esse verso aqui, porque esse verso está dizendo aqui que Jesus não se tornou Deus quando ele foi batizado. No dia que ele nasceu, ele já era o Salvador, que é Cristo o Senhor. Né? Bom, capítulo 10 de Hebreus. Vamos ler com calma. Procura concentrar aí na sua Bíblia, para você entender o que a gente tem para dizer aqui. A lei, Hebreus 10, 1. A lei, tendo a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam ao culto. Doutra sorte não teriam deixado de ser oferecidos, pois, tendo sido uma vez purificados os que prestam culto, nunca mais teriam consciência de pecado. Mas nesses sacrifícios, cada ano se faz recordação de pecados, porque é impossível que sangue de touros e de bodes tire os pecados. Presta atenção nessa frase aí. É impossível que sangue de touros e de bodes tire os pecados. Irmão, você precisa ter bem claro que tem gente que age como se Deus tivesse feito um plano de salvação no Antigo Testamento. Aí o plano não deu certo, ele mudou e trouxe Jesus. Irmãos, o Evangelho sempre foi o mesmo. No Antigo Testamento e no Novo Testamento é o mesmo Evangelho. Lá em Gálatas, eu não me lembro agora a referência, mas Paulo diz que o Evangelho foi pré-anunciado a Abraão. Desde Abraão, o Evangelho já era o que é hoje. Abraão foi salvo por meio da graça pela fé. Aí tem gente que pensa assim, não, mas antigamente as pessoas elas tinham perdão dos pecados, porque elas iam lá, elas ofereciam o sangue do cordeirinho, então o sangue do cordeirinho é que pagava pelos pecados dela. Errado, irmãos, errado. Como diz esse texto aqui, sangue de bodes e de touros nunca puderam perdoar pecados. O que aqueles sacrifícios lá no Antigo Testamento faziam é que aquele que oferecia, ele fazia aquela oferta na confiança, pela fé, de que Deus iria cumprir a sua promessa. Ele não sabia que o nome dessa promessa era Jesus, mas ele sabia que Deus tinha dado uma promessa. E nesta confiança, ele ofertava aquele cordeirinho, aquele carneirinho ali. Então, uma coisa que você precisa colocar na cabeça desde já é o seguinte: ninguém na história da humanidade teve seus pecados perdoados
que não fosse pelo sangue de Jesus. Os que vieram antes de Jesus, eles creram, assim como nós cremos em Jesus, os que vieram antes de Jesus, eles creram na promessa. E nós cremos no fato. Mas o fato é que todos são e foram perdoados pelo sangue de Jesus. Todo mundo que já recebeu um perdão de pecado. Isso que está dizendo aqui. É impossível que sangue de touros e de bodes tire os pecados. O Evangelho sempre foi pela graça, inclusive no Antigo Testamento. Verso 5. Pelo que, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Não te deleitaste em holocaustos e oblações pelo pecado. Os holocaustos e oblações era o que os crentes do Antigo Testamento ofereciam lá no templo. E aqui está dizendo o quê? Que Deus não se deleitava nos holocaustos propriamente ditos. Davi, lá no Salmo 51, que é uma oração de arrependimento, Davi diz lá o seguinte, que o Senhor, aqui eu não estou falando literalmente, mas a frase é mais ou menos assim, porque o Senhor não se deleita com holocaustos e sacrifícios, do contrário, eu tos daria. Deus ordenou que eles fizessem esse holocausto na fé de que ele iria cumprir a promessa do Salvador. Verso 7. Então eu disse: aqui estou, no rolo do livro está escrito de mim para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem neles te deleitaste, os quais se oferecem segundo a lei, então acrescentou: aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Agora presta atenção no verso 10. Nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. O sacrifício que valeu em toda a história da humanidade foi a oferta não de um cordeiro, mas a oferta do corpo de Jesus Cristo. Aí a primeira implicação, irmãos, que se você então pensa que Jesus é um avatar e não é de fato Deus, então ele não se ofereceu, então aquele corpo não era dele. Então aquele sacrifício não agradou a Deus. O sacrifício que agradou a Deus foi a oferta do seu Filho, Jesus Cristo em corpo. É o sacrifício que satisfaz ao Pai. Agora, o segundo aspecto aqui, que eu queria enfatizar, capítulo 2, verso 1. Aqui também é um texto bem extenso. Então, o primeiro texto que nós vimos aqui, que Jesus precisava ser homem para satisfazer a justiça divina. Se ele não tivesse sido sacrificado em corpo, ele não iria satisfazer a justiça divina. Capítulo 2 de Hebreus, verso 1. Perdão, não é verso 1, não. Vamos começar no 5. Antes de começar essa leitura, eu queria te fazer algumas observações para que a gente pudesse estar bem contextualizado aqui com o texto. Hebreus começa fazendo uma defesa de que Jesus é acima dos anjos, porque também tinha essa heresia aí, né? De gente que cultuava anjo, que achava que anjo é muito importante. Até hoje tem isso, né? Tinha uma música aí
que dizem que era música de crente, mas que para mim é uma heresia. Tem anjo voando em todo lugar. Eu escutava isso até em lugar que não tinha nada de crente. E daí tem anjo voando em todo lugar, tem homem em todo lugar também. Anjo é criação, tanto quanto o homem. Anjo é criação tanto quanto o homem. É verdade que os anjos têm capacidades que o ser humano não tem. Então, para você saber isso, lá em 2 Pedro, capítulo 2, verso 11, está tratando de pessoas, Pedro está tratando de pessoas que eles desafiam autoridades e tal. Aí, no meio daquela conversa, Pedro fala o seguinte, que ao passo que anjos, eu estou lendo aqui o verso, tá? Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas, as autoridades, juízo infamante na presença do Senhor. O que eu quero tirar desse verso aqui? É que os anjos são maiores em força e poder. Os anjos têm habilidades, têm capacidades que nós não temos. Mas nós temos privilégios que os anjos não têm. Esse texto aqui vai falar de homens e anjos, o texto que nós vamos ler, né? Outro texto que eu queria ressaltar com você, antes de ler esse capítulo aqui, você vai se recordar que quando Jesus foi tentado lá no deserto, uma das tentações, Satanás falou assim, se você me adorar, eu vou te dar todos os reinos do mundo. Lembra disso? Mas olha o que Satanás falou. E Jesus não contestou. Disse-lhe o diabo, está em Lucas 4, verso 5. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Esse mundo foi criado para ser uma... Não sei se o termo é muito correto, mas vou falar. Esse mundo foi criado para ser uma teocracia. E os homens foram criados para serem os embaixadores dessa teocracia. Ocorre que Satanás, lá no Jardim do Éden, ele tomou aquele poder que Deus confiou aos seus embaixadores e usurpou esse poder, e ele tem, por causa do pecado do homem, o direito sobre os reinos desse mundo. Tanto que Jesus, em João, chamou Satanás de príncipe do mundo, não foi? Jesus chamou Satanás de príncipe deste mundo. Também naquele capítulo, naquele texto que todo mundo conhece, lá de Efésios, onde fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e as potestades e os dominadores deste mundo tenebroso. Esse mundo tem dominadores porque Satanás dominou. Ele governa sobre esse mundo, ele tem um direito que Cristo veio tomar de Satanás, não é? Mas a verdade é, os anjos malignos, eles têm essa autoridade aqui sobre esse mundo, e esse capítulo vai falar sobre isso, ok? Então vamos, eu falei isso tudo aqui para você não ficar muito impressionado, não é, com esse negócio de anjo. Não é que você deva desrespeitar, mas você precisa ter o anjo numa perspectiva correta. Vamos lá, capítulo 2 de Hebreus, verso 5. Não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro de que falamos. Ou seja, nesse mundo aqui, Satanás usurpou e tal, e ele está sujeito
a esse domínio, estava sujeito a esse domínio. Mas no mundo vindouro, não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro de que falamos. Mas em certo lugar, testificou alguém dizendo, aí o escritor de Hebreus vai citar o Salmo de número 8. Que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Fizeste-o um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Por que nós não vemos todas as coisas sujeitas ao homem? Porque os principados, os dominadores desse mundo, eles estão aí governando, né? Então, por enquanto, a gente não está vendo a plenitude daquilo que Deus tinha planejado, ok? E a pergunta aqui é o seguinte: o que é tipo assim, Deus criou tanta coisa grande, os anjos têm tanto mais poder, por que que Deus resolveu se igualar com o homem? Por que Deus resolveu ser um homem? E aí o verso 9 continua. Vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor do que os anjos, Jesus, coroado de glória e de honra por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o autor da salvação deles. Tanto o que santifica como os que são santificados vêm todos de um só. Por esta causa, Jesus não se envergonha de lhes chamar irmãos. Jesus chama irmãos a quem? Aos anjos ou aos homens? Aos homens. Jesus não se envergonha de chamar os homens de irmãos, dizendo, aí ele cita um outro texto do Antigo Testamento: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez porei nele a minha confiança, e ainda, eis-me aqui, e aos filhos que Deus me deu. Agora vamos prestar atenção no que vem aí. Verso 14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Os filhos participam da carne e do sangue. Jesus participou do quê? Da carne e do sangue. Para quê? Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Jesus precisou participar da carne e do sangue, se fazer nosso irmão. Por quê? Porque ele precisava vencer a Satanás na carne. Tanto que o Salmo 8, e esse eu vou te pedir para você voltar lá e abrir, o Salmo 8, o escritor de Hebreus não cita um verso que eu considero muito interessante aqui do Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra! Puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para
Por que ele levantou gente mais fraca do que os anjos e tudo? Não é para vencer Satanás, das crianças e dos que mamam, para fazeres calar o inimigo e o vingativo. Jesus deu um cala-boca no diabo, quando ele morreu, quando ele se encarnou e quando ele morreu como homem, quando ele ofereceu o seu corpo. Por isso que, quando você lê, é interessante porque quando a gente junta os relatos do nascimento de Jesus, só Lucas e Mateus fazem isso, não é? E você vê que teve uma atividade angelical muito forte no nascimento de Jesus. Gabriel veio anunciar para Maria o nascimento de Jesus, depois foi anunciar, aliás, antes, né? Foi anunciar o nascimento de João Batista, e assim, foi uma intervenção muito forte angelical. E quando aqueles pastores que estavam nos campos, presta bem atenção, se você pensa que os pastores são os mesmos magos, tem nada a ver uma coisa com a outra, viu? Depois você estuda lá com mais calma. Mas aqueles pastores, eles viram um anjo que dizia: olha, eu tenho para vocês uma nova de grande alegria, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E aí ele fala, glória a Deus nas maiores, aí fala, melhor dizendo, fala assim, e aí foram descortinados os céus e mostrou-se uma festa no céu, onde aqueles anjos diziam, glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Sabe que eu imagino essa festa lá? Eu imagino que os anjos que estão do lado de Deus, não é? Eles pensaram, é demais essa ideia de Deus, né? Essa aí ele matou, não imaginava que ele ia fazer isso. Ele mandou um homem para se igualar com os homens lá e para derrubar o diabo. Glória a Deus nas maiores alturas, não é? Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Deus é gracioso, Deus quer bem para os homens, não é? Nós precisamos tomar cuidado às vezes, com a forma como nós apresentamos determinadas doutrinas, não é? Porque a Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, Ele deseja que todo mundo seja salvo, Ele tem boa vontade com todo mundo, Deus tem graça para todo mundo. Mas os anjos no céu, eles estavam festejando, essa é demais, Deus agora matou, essa aí foi demais. Se igualar com os homens, eu não imaginava uma coisa dessa, os anjos dizendo, né? Então, irmãos, se Jesus não tivesse se encarnado, Ele não poderia vencer o diabo. Jesus precisava vencer o diabo na carne e livrar-se a todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Jesus não poderia nos livrar se Ele não fosse um homem. Ele tinha que vencer a Satanás na carne. E aí eu te chamo a atenção para o verso 16. Pois, na verdade, Ele não socorre a anjos, mas sim a descendência de Abraão. Deus se igualou com os homens têm um privilégio que os anjos não têm, porque Deus nunca se igualou com o anjo, mas Deus se igualou com os homens. O nosso Deus, Jesus Cristo, é um homem que está sentado no trono. Amém? Então, essa é o segundo aspecto, Cristo precisava ser homem para vencer o diabo. E, finalmente, eu queria, já o próximo versículo introduz o próximo assunto.
Cristo precisava ser homem para ser o nosso sumo sacerdote. Verso 17. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante a seus irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Então ele precisava ser semelhante a seus irmãos para ser misericordioso. E eu queria te pedir para você abrir agora no capítulo 4. Vamos ler também alguns versos. Capítulo 4, verso 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. O que está falando aí? Que Jesus pode ser misericordioso conosco, porque ele foi tentado em todas as coisas. Se você abrir lá, sua Bíblia, lá no livro de Tiago, Tiago fala que Deus não pode ser tentado pelo mal. Sabia disso? Tem coisa que Deus não pode fazer. Deus não pode ser tentado pelo mal. Se Deus permanecesse lá no céu, Ele não poderia compreender as nossas fragilidades, o peso, o poder da tentação, porque como Deus, Ele não pode ser tentado. Mas Ele foi homem, Ele se encarnou para que Ele fosse tentado em todas as coisas. Irmãos, eu sei que existem divergências a respeito de um aspecto que eu vou falar aqui, mas eu tenho, para mim, uma convicção, se você não tiver respeito, mas eu tenho para mim uma convicção que Jesus poderia, de fato, cair em tentação, porque ele estava como homem, enquanto ele estava vivendo aqui, ele nunca deixou de ser Deus, mas ele se limitou à condição humana. E tentação, que você não pode cair nela, não é tentação. Ele poderia ter até sucumbido à oferta de Satanás, lá no deserto, mas ele não caiu em tentação, ele não pecou, ele venceu as tentações. Por outro lado, ele conhece bem qual é o peso, o fardo, a dificuldade que nós temos para vencer os pecados, embora ele não tivesse a concupiscência dentro de si, porque ele não tinha essa natureza pecaminosa como nós temos, porque a concupiscência é um fator adicional para nós cairmos em tentação, não é? Satanás já sabe que você tem uma fraqueza numa determinada área, ele vai se aproveitar daquela fraqueza que você tem, e vai te jogar a tentação em cima, mas às vezes ele te tenta também numa situação que você não tem essa fraqueza, não é? Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, e ele não poderia ser tentado, portanto ele não poderia ser um perfeito sumo sacerdote que pode nos socorrer, que compreende, que é misericordioso e consequentemente gracioso, se ele não fosse Deus, melhor dizendo, se ele não fosse homem. Então eu queria deixar para você aqui apenas essas 3 considerações aqui do livro de Hebreus. Jesus precisava ser homem para satisfazer a justiça divina, homem perfeito. Jesus precisava ser homem para vencer o diabo
Jesus precisava ser homem para ser o nosso perfeito sumo sacerdote. Essa doutrina aí desse questão de docetismo vai aparecer de um jeito ou de outro aí, no meio da igreja. Tudo que tira Cristo do centro está te levando para esse tipo de coisa aí. E nós precisamos estar firmes, não é? Nessas convicções. Jesus é o Filho do homem, mas Ele também é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, mas é o Filho do homem. Uma coisa não exclui a outra. Jesus se encarnou, mas não como um avatar se encarna lá, um demônio, ele se aproveita do corpo de outro. Não, Jesus teve seu próprio corpo, continua tendo seu corpo por toda a eternidade. Amém, irmãos? Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Amém. Ó Deus, nós viemos aqui te bendizer pela oportunidade que temos de identificar o nosso Salvador na pessoa do nosso Senhor Jesus. Firma, ó Deus, a tua igreja na tua verdade, dá-nos a graça de termos tanto gozo quanto tiveram os anjos naquela festa celestial, valorizando o presente de Deus para nós. Seja bendito o Senhor, seja bendito o nome de Jesus. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.